tarde a todos e a todas. Hoje aqui no Instituto Cervantes. Bem-vindos todos ao Instituto Cervantes de São Paulo. Eu vou falar um pouco em espanhol porque Cervantes é a casa, o Instituto Cervantes é a casa do espanhol e, enfim, vamos a falar em espanhol. Acredito que não tem problema nenhum em compreensão, mas em qualquer caso, mais alto? Perfeito. Bom, bienvenidos a todos al Instituto Cervantes hoy. Es un placer recibirles aquí en el marco de nuestro programa multidisciplinar Inteligencia Artificial, Fake News, Desafiando la Realidad. Una propuesta que busca abrir espacios de reflexión crítica sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan nuestras sociedades, especialmente en el cruce entre tecnología, información y democracia. Desde el Instituto Cervantes trabajamos para fomentar el diálogo cultural, la circulación de ideas y la creación de pensamiento. Y actividades como la de hoy forman parte esencial de esta misión, ofrecer un lugar seguro y plural para debatir temas urgentes que nos afectan colectivamente. Vivimos en un momento histórico marcado por la aceleración de la desinformación y por diversas violencias políticas vinculadas al ascenso de la extrema derecha, ¿no? Esta pandemia de noticias falsas, campañas de difamación y discursos de odio no solo amenaza a las instituciones democráticas, sino que impacta profundamente en la vida de las personas, en su integridad, en su seguridad y en su posibilidad de participar libremente en el espacio público. Por ello, preguntarnos cuáles son sus efectos y sobre todo cómo resistirlos es una tarea imprescindible. En este contexto se inscribe el documental que hoy presentamos, Resistencias, Arte y Palabra para combatir la difamación política, producida por la plataforma Open Democracy. Esta obra nos acerca a las historias de 4 destacadas figuras de la esfera pública brasileña, Schwartz, Tiburi, Diniz y Willis, que fueron víctimas de campañas de odio político y difamación digital. Resistencias es un testimonio imprescindible sobre cómo el arte, la palabra, el pensamiento crítico y la valentía individual pueden convertirse en herramientas de defensa y reconstrucción frente a estrategias sistemáticas de silenciamiento. Tras la proyección tendremos la oportunidad y el honor de contar aquí con la presencia de Jan Willis, uno de los protagonistas del documental, quien conversará con ustedes, con el público, en un encuentro mediado por el profesor Lindener Parreto, y será una oportunidad para profundizar en estas experiencias y dialogar sobre los retos actuales de la democracia, la libertad de expresión y la disputa por el sentido de la esfera digital. Les agradecemos, por tanto, su presencia y su compromiso con estos debates tan necesarios y esperamos que la proyección y el diálogo posterior les inspiren, les movilicen y les animen a formar parte de esta reflexión colectiva. Muchas gracias y espero que disfruten tanto del documental como después del debate que vamos a tener con Jan. Muchas gracias. Bom, espero que tenham gostado do documentário, um documento importantíssimo para periodismo, para conscienciar da desinformação, dos fake news e das 4 histórias muito marcantes destas 4 protagonistas. Agora, conforme já antecipei, vou dar entrada a Francesc, a nosso mediador, para que tenham uma conversa com vocês e falem do documentário, de como foi feito e desse assunto tão importante que, como vocês perceberam, é um documentário do ano 2022, mas que está perfeitamente atualizado, não? Perfeitamente, podia ser de hoje mesmo. Mas, enfim, já passo a palavra, já não vou atrapalhar mais vocês. O protagonista. Obrigado. Que bem. Boa noite a todas, todos, tudo bem? Uma alegria estar aqui, queria agradecer ao convite do Jean, ao convite do Cervantes, Belém, muito obrigado pelo convite de vocês, uma alegria e uma angústia
né? Tava falando aqui nos bastidores. Bastidores não, né? Estou acostumado aos bastidores. Mas ali o Jean dizia, quer dizer, será que a gente estaria aqui se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, né? E, então tem tantas camadas e tantas coisas que eu já tinha te perguntado, seja te entrevistando outras vezes ou te conhecendo melhor há muito pouco tempo, né? E aí te vendo ali no exílio, fazendo outra parte dessa coxa de retalhos de dor da sua história, da história do Brasil, porque eu diria que, em muita medida, de muitas maneiras, as 4 histórias cruzadas ali sintetizam de forma muito impressionante a história inteira do Brasil, não só pelas artes, pelas sensibilidades, pelas trajetórias, pelas perseguições, pelos exílios, mas porque cada um ali, à sua maneira, conecta essa história de morte, né? De vida e de morte, mas de um país ou de um território depois construído como Estado-nação no Brasil, a partir de 1822, que o signo, a marca maior, é aquilo que a gente chama hoje, né, modernamente, de experiência necropolítica, mas que talvez ensine ao mundo as maneiras mais cruéis de se formar um Estado e uma nação, desde o período colonial, evidentemente, mas, sobretudo, em função da história da formação do Estado da Nação. O pessoal fala assim, mas a escravidão continuou no Brasil. E foi a Inglaterra que passou a dominar o Brasil. Isso é uma falácia, né? Acho que minha contribuição de historiador aqui, entre outras, é dizer, não só essa elite luso-brasílica continuou a escravidão, mas a partir de 22, ou um pouco antes, desde o Dom João, ela reinventa a escravidão, porque 40% dos 5 milhões de africanos escravizados para esse território, depois chamado Brasil, vieram só para essa região, sobretudo para o Rio de Janeiro, para plantar café. Quer dizer, então essa elite luso-brasílica em formação, ela reinventa a escravidão. A linha mestra desse país é a necropolítica. E aí havia, evidentemente, toda uma liberdade dessa elite luso-brasílica em discordar da Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, por motivos também financeiros, queria a abolição, mas essa elite foi adiando até 1888. Bom, então, o que me deixou assim também angustiado foi ver que, quer dizer, são 4 artistas, cada um à sua maneira, que violaram o direito sagrado de um reacionarismo também muito antigo no mundo ocidental e que, com o Estado Nacional, se ressignifica, mas se ressignifica numa chave reacionária. E aí, o que a gente chama de Estado laico nunca, de fato, se efetivou. Talvez, em algum momento, na França, com o seu civismo republicano mais radical, mas eu diria que mesmo nem lá, né? Ou seja, essa cruz que está no espaço público, essa moralidade que é branca, patriarcal, cínica, hipócrita, é tudo aquilo que ela aparece ali. E aí, em termos de documento recente também, antes de passar a palavra para o Jean, o que também me deixa assim muito intrigado é que com o mundo virtual, né, a Débora diz isso, mas todos eles dizem, e o Jean estuda isso há tempos, né, na desinformação, é que com a eternização, foi Wagner que disse, né, a internet veio e eternizou, criou de fato a eternidade. Claro, o data center está lá para fazer isso. A gente tem que destruir os data centers. mas, enfim, que, aliás, comem, né, nossa força vital da Terra, vamos dizer assim. Mas que é essa nova leitura do tempo que o mundo virtual criou, né? Ou seja, cancela a historicidade. Para dar um exemplo muito prático, procurem aí depois na internet uma fala do Ginsburg, do Carlo Ginsburg, o queridíssimo historiador italiano, antropólogo, está velhinho, e o Ginsburg, com seu inglês macarrônico, falando em inglês, ele conta uma história muito engraçada, assim, que ele recebia cartas de uma freira na Sibéria, enquanto aplicava a prova em Bolonha, e nessa carta, essa freira dizia assim para ele, olha, eu sou uma personagem da sua pesquisa, do seu livro, Os Benandanti, Os Andarilhos do Bem, que tinham uma espécie de membrana que fazia deles seres especiais. Mas depois, né, no mundo, digamos, mais laico, viu-se que, na verdade, eram pessoas com epilepsia. Mas essa menina, na Sibéria, nos anos 2010, acreditava que ela era uma Benandanti. E mandou carta para o Ginsburg, e ele lendo e tal. Aí ele falava, respondia, né, eu sou um ateu, mas eu acredito em você. Né? Quer dizer, como é que ela conectou as coisas? Com 3 cliques na internet.
ela cancela 600 anos de história, porque ela pega uma forma de entender o mundo nos séculos XV e XVI, cancela o restante da história e diz, eu sou uma daquela lá. Mas como é que ela acha isso? Porque ela achou ele no mundo virtual. E está tudo aqui, né? Nessa história cruzada impressionante. E aí minha pergunta para você, para a gente ir proseando, para eu não palestrar, o macho palestrinha, é a questão da... Você também foi, além de viver as dores todas, você foi roteirista ali também, né? Participou dos roteiros. Como foi isso para você? E, mais uma vez, obrigado pela chance de assistir o doc aqui com vocês. Boa noite. Eu quero agradecer a vocês, a todas e todos vocês, ao Instituto Cervantes, a você, Lindener. Dizer que quando eu recebi o convite da Belém para comentar sobre esse documentário, eu pensei 2 vezes se eu queria falar sobre ele de novo, né? Contar novamente essa história. Mas eu tenho um senso de responsabilidade coletiva que me obriga, que se impõe a, digamos, as minhas questões individuais, e aí eu estou aqui. É interessante estar do lado de um historiador, conversar com um historiador, porque os historiadores, em geral fazem esse trabalho de buscar os documentos, buscar a memória e mostrar as continuidades e as rupturas. E me parece que há um certo consenso no Brasil sobre a continuidade dessa necropolítica. Isso que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica, rebatizando um termo, na verdade, que é de Michel Foucault. Michel Foucault vai falar de uma biopolítica. O Achille Mbembe acha melhor, em vez de falar de uma biopolítica, decisão do Estado soberano, de decidir quem vive e quem morre, falar de uma necropolítica. Bom, me parece que é um consenso que o Brasil de hoje, em que a chacina da Penha e do Alemão foi perpetrada, matando 120 pessoas, é o mesmo Brasil que escravizou por mais de 300 anos pessoas trazidas da África subsaariana e povos indígenas. É o mesmo país que mata, em que as mulheres morrem vítimas de feminicídio e em que as mulheres foram torturadas. Então, há um certo consenso sobre isso, de que há uma continuidade daquele Brasil, seja o mais antigo, seja o mais recente, da ditadura militar, no Brasil de Bolsonaro. A primeira turma do STF julgou ontem, condenou os que planejaram os assassinatos de autoridades, né? Porque dentro do golpe estava ali incluía o planejamento do assassinato de Geraldo Alckmin, de Lula e do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Então, a gente sabe que é esse mesmo país. A gente sabe e, de alguma maneira, se a gente pensar na história do mundo, a gente vai ver que é um retorno do fascismo histórico que a Itália viveu, do nazismo que a Alemanha viveu, do franquismo que produziu a Guerra Civil, venceu a Guerra Civil na Espanha e que produziu horrores. A maior quantidade de fossas humanas depois do Camboja está lá na Espanha. A gente vai ver ecos do que Margaret Thatcher disse sobre Francis Bacon, por exemplo, ao atacar a arte de Francis Bacon, ou o que Hitler chamou as vanguardas artísticas de arte degenerada. Isso parece muito evidente, mas aí, quando aconteceu isso conosco, parece que essa continuidade não existe. Quando a violência começou a nos atingir, dentro desse novo contexto, que é um contexto que o mundo vive, de uma nova tecnologia, de novas tecnologias da comunicação e da informação, de uma infraestrutura global de comunicação e, portanto, de desinformação que envolvem as plataformas digitais, quando as coisas começaram a acontecer conosco, parece que, subitamente, os historiadores, os ativistas de esquerda, perderam a memória. E a violência contra nós passou a ser tratada como algo individual e responsabilidade nossa. Era responsabilidade minha eu estar sendo difamado e ameaçado de morte.
Era uma responsabilidade de Márcia Tiburi. Por mais que a gente dissesse, eu, Débora, Márcia, Wagner, disséssemos com todas as letras o que estava acontecendo no país, nós fomos completamente ignorados pelos nossos pares. Aquela violência não era conectada com a violência da ditadura militar. E não era tanto que o nosso exílio não foi considerado um exílio. Primeiro porque as pessoas tinham cristalizado na memória a ideia do exílio produzido pela ditadura militar e uma experiência de exílio específica, né? A ideia era de que parecia que eu tinha saído de férias, tinha decidido ir morar na Europa porque eu decidi morar na Europa. E eu não estava, não que eu estivesse saindo do país porque eu recebia ameaças de morte seríssimas que envolviam inclusive minhas 2 irmãs. Eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal dessas ameaças de morte, de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos veio ao Brasil e analisou as provas e indicou o exílio como uma saída. Não. Os nossos pares na esquerda, notadamente os esquerdomachos, trataram a experiência dessa violência como algo individual, como se não houvesse conexão com o passado, nem tivesse relação entre si. E nós fomos, então, desrespeitados no exílio. Desrespeitados. E fomos desrespeitados quando voltamos do exílio. A decisão de fazer esse documentário foi uma decisão de Francesco Badia, a quem eu agradeço. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez publicamente a todas as pessoas que formaram uma rede de apoio para mim no exílio. Começando pelo professor Sidney Chalhoub, professor James Green, que me convidaram, a Fundação Rosa Luxemburgo, que me deu uma bolsa, e a Open Society Foundation, Divisão Europa. Porque não foi o partido político, não foi o PT, nem o PSOL, que me manteve no exílio. Foram essas instituições e a solidariedade dessas pessoas que me deram trabalho lá no exílio. Então, no exílio, eu poderia ter, diante de toda a violência que eu estava vivendo, e ainda sob a violência maior, que foi a pandemia de Covid-19, que afetou a todas e todos nós, eu poderia ter me isolado e tratado da minha vida e cuidar de mim, né? Eu vou cuidar, como diz Rita Lee na letra da música, me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opinião de como ter um mundo melhor. Eu poderia simplesmente agir dessa maneira, mas não, porque o meu senso de responsabilidade coletiva pesava. Então, eu estava desterrado, havia um desterro, mas, ao mesmo tempo, a internet permitia uma presença virtual e um ativismo político aqui contra um governo que era um governo de morte. E foi daí que nasce a ideia do Francesco de, numa conversa nossa sobre essa tecnologia, essa forma de driblar os algoritmos, ele teve a ideia de fazer o documentário. E aí eu fiz o contato com as outras pessoas que estavam fora. Nós tentamos a Letícia Bobar, não, como é o sobrenome dela, não lembro agora, que também estava exilada, porque a Letícia denunciou o uso dos agrotóxicos, o veneno que a população brasileira estava comendo, e o agronegócio começou a ameaçá-la de morte e ela teve que ir embora também. Então, havia um grupo de exilados no Brasil, de Bolsonaro, que não teve o devido reconhecimento, Lindener. E quando a gente lutou desde esse lugar, cada um de nós, cada um num canto do mundo, nós 4, mesmo sofrendo, a gente estava lá articulando, fazendo política, como esse documentário mostra. Mesmo depois de tudo isso, quando Lula ganhou os direitos políticos dele, a primeira coisa que eu fiz foi me filiar ao PT para fortalecer a imagem dele, porque eu sabia que ele era a única figura que poderia nos livrar de uma nova ditadura, porque o governo Bolsonaro seria uma nova ditadura militar, né? Então, apesar de tudo isso, quando a gente voltou, a gente conseguiu vencer por muito pouco as eleições de 2022. Quando a gente voltou, não houve um reconhecimento de que nós estávamos exilados.
né? A ideia era, olha como eles estão voltando de férias, acabaram as férias. Meu pai dizia uma expressão muito vulgar, mas que serve muito para a gente entender um pouco, para dar concretude às coisas, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Como as pessoas não estavam vivendo o que a gente viveu, né? Como elas não tinham dimensão do que era aquele horror, aquele terrorismo, como não eram as irmãs, os pais delas que estavam atacados na reta, elas poderiam dizer tranquilamente que eu poderia seguir no Brasil, né? Que o exílio foi uma opção, e não foi uma opção. Então, esse documentário, ele tem muitas camadas, eu detesto essa expressão, porque ela ficou meio vulgarizada. Tem determinadas expressões que eu estou tomando pavor. Uma delas é camadas. A outra é potência, potente. Outra é icônico. Eu só usei camadas. Potência quase usei também, mas aí travei. Eu estou tentando evitar todas essas palavras que estão perdendo sentido. Mas, enfim, esse documentário ele tem muitos níveis de alcance, de proposta de debate, né? Um debate sobre as mídias sociais e as plataformas de comunicação, como elas viraram as grandes ditadoras do mundo hoje, como elas têm interferido nos processos decisórios em diferentes partes do mundo, como essas plataformas fizeram aliança com a extrema-direita em todo o mundo. Então, as plataformas elas são aliadas da extrema-direita no mundo inteiro, né? E no lugar em que elas conseguem fortalecer essa aliança, a extrema-direita vence as eleições. Então, tem esse ponto. O segundo ponto é como é que a gente lida com essa nova realidade que não tem retorno, né? A gente não vai poder retornar a um mundo pré-mídia social. Como é que a gente vai lutar contra os robôs, né? Aquela distopia de Matrix. A gente já está naquela distopia de Matrix. A gente já está lutando contra robôs, contra a inteligência artificial. Como é que a gente usa essas mesmas estruturas em defesa de valores, como valores democráticos, como solidariedade? Então, a gente dá um pouco um exemplo disso. Os 4 mostramos como é que a gente pode atuar nessas redes dessa maneira, nem sempre triunfando, claro. E depois tem a denúncia dessa continuidade histórica de um país que não fez os seus lutos ainda, né? O melhor de tudo, de assistir essa história de novo, de ver, que cada vez que eu vejo esse filme ele mexe comigo profundamente, é saber que Bolsonaro está às vésperas de ser preso num presídio, ainda que o Estadão, um dos maiores jornais do país, numa postura muito esquizofrênica, defenda que Bolsonaro não vá para a prisão, que ele vá para uma prisão domiciliar. Não era a mesma posição que o Estadão tinha quando Lula foi preso injustamente pela Lava Jato. O melhor de tudo é que nós não sabíamos se voltaríamos do exílio ou não. E nós voltamos porque nós conseguimos triunfar. Significa que essa política que nós desenvolvemos, ela deu certo. Continuar vivo, sair do lugar do ressentimento, rir, ter me transformado num artista, que era uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. O desenho, para mim, a pintura eram coisas diletantes que acabaram virando algo muito sério, pensado, elaborado, e que me garantiu 2 grandes exposições na Europa, uma em Barcelona, outra em Madrid, e depois, no Brasil, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. E essa exposição eu pretendo levar a Brasília, para o Panteão da República, porque essa exposição ela é memória, ela é documento histórico, ela serve para dizer isso para as pessoas. O Brasil não fez os lutos com os seus monstros, né? O Brasil não fez o luto com a escravidão, com o colonialismo, com a escravidão, com os sucessivos golpes militares, que começa com a própria proclamação da República, que é um golpe militar contra a família real, que era mais progressista naquele momento. Por incrível que pareça, a família real era mais progressista do que as elites latifundiárias, racistas, escravagistas, que dão o golpe junto com os militares em 1989, e depois os militares passam a dar sucessivos golpes e
tornar instável a política brasileira de lá para cá. Então, a minha exposição, o trabalho da Márcia, o trabalho de Débora e mesmo o trabalho de Wagner, que é o mais, digamos, elitizado, né? Porque o Wagner faz arte contemporânea, uma arte consumida por muito pouca gente, mas mesmo o trabalho dele também é uma denúncia sobre esse país. E nós 4 seguimos vivos, estamos aqui, sobrevivemos para ver os canalhas estar no banco dos réus, para vê-los expostos, né? Mas eles não acabaram ainda, eles estão expostos, mas eles não acabaram, e seguir vivo. E como um desafio, né? Que é de não guardar ressentimento, não guardar rancor, apesar do desrespeito, da certa humilhação que nós vivemos por parte dos nossos pares, a gente nunca perdeu a nossa alegria de viver, nem de estar ao lado dessas pessoas, lutando com elas, apesar do desrespeito delas. É isso. Obrigado. E o Jean sendo tornado, né, por esse país, com suas contradições e violências, sendo tornado e se fazendo um artista no exílio, é de uma poesia assim, sem igual, porque eu fui vendo assim, né, e aí falei, nossa, tanto ele quanto a Márcia, eu falei, não sabia dessa faceta dos dois, né, e de fato eu era bem mais jovem, né, quando estava ali começando a vida universitária, vendo vocês atuando, aí veio o golpe, 2016, e aí imagina, né, professor de história numa universidade confessional católica, eu aprendi lá na FEFELESH a ser rebelde. Aí entrei na Universidade Confessional Católica e me ferrei, né? Me ferrei não, todo mundo me adorava. Só que sempre tem um padre do Opus Dei para te perseguir. E aí o que começou a acontecer com o golpe, né? 16 para frente? Eles começaram a ficar de olho na gente. E aí começaram a surgir essas figuras que estão ali recorrentes no discurso de ódio, junto com os bots, etc., que são os membros do MBL. Esses caras infernizaram a vida de todo e qualquer professor e professora, porque se trata de novo, né, de nuances, para não falar camadas, mas sempre como alvo principal as mulheres, e como diziam os meus alunos homossexuais, as gays, né, desesperados, o que a gente vai fazer, professor? Eu falei, olha, uma coisa é certa, vocês não estão sozinhas, e enquanto eu estiver aqui, a gente está junto. Mas de chamar de feminazi. Eu botei uma vez um cara do MBL lá para correr, só que eu botei porque eu era visto como macho hétero, macho alfa. Porque eu duvido se um dos 4 aqui fosse o macho alfa branco, desses que fala grosso, do direito, todo mundo ia aplaudir esses caras na volta como aplaudiram em 79 na anistia. Por isso que o desabafo... E você fala do ressentimento, mas eu te vendo assim mais de perto de 2 anos para cá, você lida com isso muito bem. Acho que é mais uma cicatriz, uma tristeza profunda, que aí aparecem nos desenhos que retratam você e o Brasil, de Alagoinhas para o mundo, né? E aí, não vou entrar aqui na questão da partitude, mas quando você olha ali mulheres brancas e o Wagner, né? Artistas que parecem gente de, assim, né? de elites quatrocentonas, mas o Jean não é nada disso. Inclusive, é de uma origem parda de Alagoinhas. Então, há uma pretitude, uma negritude aqui também, né? É claro que isso é uma discussão infinita agora que a Beatriz Bueno levantou o lugar da partitude, lá voltando ao Gilberto Freire, não vou entrar nesse vespeiro. Mas, enfim, tudo para dizer que ele é um artista genial, gente. Tanto é que eu, muito cara de pau, pedi para ele fazer o desenho da capa do meu livro. E ficou lindo. Se você não gostar do livro, você vai gostar da capa. Vocês viram ali vários, nesse perfil, nessa linha, assim, alguns que eu, inclusive, nunca tinha visto, que são lá dos primórdios. Então, assim, acessem lá as artes do Jean, da Márcia também. E eu ouvi muito isso, né, das pessoas que eu não conhecia direito, mas esse mainstream da esquerda que foram passear. Eu não entendia, né, porque eles estavam falando isso. Mas eu não tenho dúvida de dizer que a vitória do Bolsonaro representa todo esse golpe e a história inteira do Brasil. E ele, na verdade, é a história mais sincera e didaticamente cruel do Brasil inteiro, que foi ao poder, por N motivos, mas foi. E falar aquelas coisas ali é falar, eu não sei na estatística, mas
Gente, meu pai falava aquelas coisas. Nossos parentes, todo mundo brigou no Zap. Ah, vocês estão exagerando, disse um irmão, com o qual eu fiquei sem falar 1 ano. Né? Quer dizer, o que eles viveram como figuras públicas de proa, como disse a Márcia, boa parte do povo brasileiro viveu. Né? Só que a morte estava ali à espreita. O que esse pessoal queria? Que eles fossem mortos? Né? Sim, porque a Débora tem um comentário que a Débora faz que é muito interessante, né? No meu caso específico, se somavam múltiplas ameaças. A ameaça que vinha das organizações criminosas do Rio de Janeiro, das milícias, né, que assassinaram Marielle Franco, as ameaças que vinham dessa machosfera, que a gente chama de machosfera, que está na Deep Web, que planejam esses massacres. Então, o massacre de Realengo, da escola de Suzano, por exemplo, são planejados dentro dessa machosfera, esses fóruns de masculinização ou de formação de misoginia, né? Então, vinha ameaça desses lugares contra mim. Eles mapearam, inclusive, os pontos cegos das câmeras do Congresso, onde eu pudesse ser atacado sem que a câmera captasse a pessoa que iria me assassinar. E havia os loucos, né, os lobos solitários, que estavam dispostos a matar qualquer um de nós. A gente começou a ser desconvidado para os eventos. Nós somos intelectuais. Nós somos professores, nosso papel é esse, nesses lugares em que a gente deve estar. Então, as pessoas deixaram de nos convidar porque, por exemplo, a Flip recebeu uma ameaça de explosão de bomba, caso Márcia Tiburi estivesse lá. E o que fez a Flip? Desconvidou Márcia Tiburi. Então, é um tipo de terrorismo que, além de lhe botar sob o medo, produz uma morte social. As pessoas deixam de estar com você porque elas acham que correm perigo, e elas correm mesmo. E a minha decisão de ir embora pesou muito na minha decisão de ir embora quando eles mandaram as fotos das minhas 2 irmãs, que são professoras, saindo da porta de casa, dizendo que ia decapitá-las. Então, se algo acontecesse com as minhas irmãs, eu não ia me perdoar para o resto da minha vida. Eu não ia me perdoar se algum aluno meu, alguma pessoa, algum amigo, fosse atacado por minha causa. Então, não se tratava só de nós, se tratava de quem estava do nosso lado. Esse horror, ele é imensurável. Ele não pode ser medido, ele não pode ser falado. Eu já escrevi um livro sobre isso com Márcia. Eu desenho, mas eu não dou conta de dizer o que foi isso, né? De como foi isso para a gente. Desculpem, mas é porque toca em feridas que estão profundamente arraigadas aqui. E me preocupa muito, porque a gente está às vésperas de uma nova eleição e eu não vejo por parte dos nossos pares, das esquerdas, desse campo, uma preocupação com isso. Com a inteligência artificial, com o que vai acontecer nas eleições de 2026. Muita gente tem me convidado para voltar. O Brasil precisa de pessoas como você, o Congresso Nacional é esse horror. Mas cada vez que eu penso em voltar, e eu penso que eu vou voltar de novo nessas condições, eu não quero voltar. Então, ou a gente se organiza mesmo de verdade e sai dessa mistificação também, porque tem uma certa mistificação em torno de Lula que me incomoda. Lula é maravilhoso, é verdade, mas Lula é único. A gente tem que pensar numa eleição que vá além de Lula, que eleja um Congresso Nacional que possa apoiar o governo Lula, porque o governo Lula está desandando exatamente porque não tem apoio no Congresso Nacional. Mas enquanto a gente ficar mistificando uma pessoa só, sem pensar num conjunto mais amplo de questões, a gente vai cair nessa cilada, entendeu? Então, a única forma de eu voltar, de eu me candidatar, é se eu tiver, de fato, uma falange comigo, uma falange que me proteja dessa violência de novo. Que, se ela acontecer,
eu esteja tão forte que eu não precise sair do país, como foi em 2018, quando eu fui abandonado no campo sozinho, no campo de batalha. Certo? Eu só volto se eu não for traído de novo. Porque, sim, eu fui traído, mesmo no retorno, eu fui traído por esses pares. Então, é preciso ter muita resiliência, muito amor pelo mundo, para ocupar novamente essa posição e lutar novamente pelos nossos direitos. Isso não quer dizer que eu vá abandonar a luta, porque eu estou aqui lutando. A prova disso é que eu estou aqui. Não quer dizer que eu vou abandonar a luta, mas eu não quero voltar para essa institucionalidade sem garantias. E a garantia passa por a gente rever nossa relação com os poderes da República, né? Não adianta eleger Lula em 2026 se o Congresso Nacional for pior do que esse que está aí. A gente vai estar fudido e mal pago, né? Então, Lindené, você aí como esquerdomacho, representante dos esquerdomachos. Vou até falar que nem o Vininha. Falar, Gianzinho, olha aí, vamos cantar um sambinha da Zona Sul. Leva adiante esse recado aí, porque... Mas o meu macho-off é só a máscara, né? Isso aí foi o menino da família que era chamado de criança viada. Lembra dessa história? Tinha a perninha assim e tal, sim. O menino que ficava lendo, e aí os meus irmãos falaram, mãe, o Júnior é viado. Você né? É aquele hétero que, coitado, sofre homofobia, os héteros que sofrem homofobia. Que fase, né? Mas tem uma delicadeza aí na sua condição de homem gay, além de nordestino e tudo mais, e da Márcia com o feminismo que a gente viu na semana passada, com esse novo livro, Ninfa Morta, que é esse requisitório implacável de mostrar como as mulheres são massacradas desde que nascem, né? Ou desde o ventre, quando querem legislar sobre o corpo delas. A delicadeza de um homem nu, artista, num happening, de um homem desenhando, ou mesmo o deputado gay que está lá com o seu look no Congresso. Aquilo é de uma afronta, não só a sociedade brasileira patriarcal, reacionária, de direita, extrema-direita, mas acho que ajuda a explicar por que os nossos pares, inclusive os nossos amigos, colegas, homens e mulheres, têm tanta dificuldade com esse quarteto aqui que apareceu. Né? Porque é de um grau de elaboração, de delicadeza, de humanidade que, sei lá, parece que as pessoas não conseguem perceber. Né? Eu tenho também... as formas da inveja, sabe, Lindené? É verdade. Essa é uma clássica. É verdade. Os afetos tristes, as pessoas têm uma inveja porque a gente não sucumbiu a esse lugar da vítima. As pessoas ficam impressionadas como é que eu publiquei um livro ano passado, Falsolatria, publiquei outro esse ano, e vou publicar um ano que vem. Como é que eu consigo produzir tanto? Elas queriam me ver derrotadas, mas não vão me ver. Não vão me ver, eu pertenço à raça da pedra dura. Não vão me ver, sabe? Eu sou perito em morrer e renascer. Então, não contem com isso. Né? Só no dia mesmo que eu tiver que ir, aí eu vou. Mas não vão contar com a minha saída de cena. Não adianta se não me dar pauta nos jornais, não abrir espaço para mim nos programas de televisão. Não importa. No dia do lançamento do meu livro, eu lotei o Cultura Artística, sem precisar de uma nota na Folha de São Paulo. Foda-se a Folha de São Paulo. Entendeu? Então, essa liberdade, poder dizer isso, é o que faz com que essas pessoas tenham esse incômodo com esse quarteto. Porque a gente tem essa liberdade. A liberdade de dizer, inclusive criticar esses pares. Né? Poder dizer isso. E eu nunca vou abrir mão disso. E não vou abrir mão disso porque eu não tenho medo de trabalho. Como você bem falou, eu venho da extrema pobreza, eu nasci na miséria absoluta mesmo. Eu não tenho medo de trabalho. Trabalhei a minha vida inteira desde os 10 anos de idade. Então, ninguém vai me comprar com uma posição no governo ou me silenciar com um tipo de patrocínio ou com um espaço no jornal. Por me dar uma capa no jornal, vai achar que eu vou deixar de criticar a aliança do jornal com a direita ou com a extrema-direita. Não vai acontecer isso, porque eu não me vendo, eu não tenho preço. Então, eu trabalho. Se for preciso botar os meus desenhos na Praça da República e vendê-los ali esticados, junto com os outros camelôs, eu vou fazer. E vou fazer sem a menor vergonha.
Se for preciso fazer faxina, aliás, eu sou bom de faxina, podem me convidar. A única coisa que eu não posso fazer, infelizmente, aliás, eu reclamo muito com o universo, foi não ter nascido bonito e de pau grande, porque senão eu ainda poderia fazer comércio do meu corpo. Que eu acho absolutamente legítimo, mas infelizmente eu não vim com esse. Essa foi muito boa. Sabe que lembrou, antes de passar para o público aqui fazer as questões, lembrou o Chico Buarque rindo horror, você citou o Chico várias vezes, e você sempre cita os grandes porque é grande. Mas eu lembrei da piada infame do Chico falando do Vinícius de Moraes. Tava Vinícius, Toquinho, Chico, e aí, ô Vinícius, Vininha, se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa em você? Chico Buarque conta essa história, né? Aí o Vinícius ficou assim, pensando, não, acho que mudaria assim, voltaria com 3 centímetros a mais de... Aí você me lembrou agora falando. Pois é. Na próxima encarnação eu tenho que me lembrar de não ficar tanto tempo na fila da inteligência, ficar um pouquinho na fila da beleza e um pouquinho na fila do pau grande. Sobre a beleza eu discordo porque você é belo. Obrigado. Porque, a não ser na história de um ocidente marcado pelo padrão lá europeu, né? Mas nossos narizes, nossa coisa do Brasil é do outro mundo. Obrigado. Eu estou falando essa coisa do pau, é uma crítica também. Eu estou brincando com isso, mas para mostrar um happening do Wagner. Como a nossa sociedade é falocêntrica, e é mesmo, e falocrata, falocêntrica, e é isso mesmo. Sim. O mundo pertence a esses homens. Ou os que se ressentem, no caso, nessa disputa, né? Sim. Que você bem colocou. Sim. Vamos abrir para o nosso grande público questões, acho que dá para ouvir, né? Leva o microfone. Tudo bem, Jean? Tudo bem? Mais uma vez aqui falando com você com muita satisfação. E eu tenho conhecido você recentemente, como você bem sabe, através da internet, das suas entrevistas, e tenho refletido sobre a sua trajetória, o quanto você é único no cenário político atual. Você contém características muito parecidas que o Lula teve, de uma pobreza na infância, e você realmente é um vencedor. Quando você me toca pela sua dor de ter amargado tanto sofrimento, que é imensurável, eu tentei sempre comparar nesse aprendizado sobre Jean Willis com a trajetória de Gandhi, como eu te falei recentemente. Que são comparações que eu fico... Não, mas quando você pensa no quanto essas pessoas sofreram, 27 anos na cadeia, Mandela, Gandhi, o que ele sofreu apanhando, também foi preso, tá? Então, quando você vê a dimensão dessas pessoas, que é a sua dimensão, quanto eles sofreram muito mais do que você, tá? Então, você tem uma predestinação aqui para mim, tá? E eu sempre fico triste, porque nós estamos em 30 pessoas aqui. E eu penso nas pessoas que furaram a bolha, porque aqui a gente está nessa bolinha, né? Sim. E mesmo quando você está na sua rede, você ainda está na bolha. Uhum. Porque os meus amigos, meu irmão, o meu melhor amigo gay, que foi meu namorado em 92 a 95, ele fala aquele rapaz, porque ele não quer falar teu nome, porque ele votou no Bolsonaro. Sim. A minha irmã chorou porque o Bolsonaro perdeu a eleição, mesmo sabendo que eu sou gay. Então, como que você vai furar essa bolha, Jean? Porque no Congresso,
eu acho que você vai repetir a mesma fala, mesmo com mais 7, mais 15 pares, que é pouco provável. Mas existe, para mim, não é 2030 já. 2030 Ô, é Ricardo. 2036, mas tem que começar em 2030. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande com esse tema da predestinação. Porque eu sou uma pessoa de formação religiosa, né? De formação católica. A família de meu pai é uma família do candomblé. Então, eu tenho uma religiosidade, um misticismo, né? Eu não gosto de... Aí, nesse misticismo, nessa religiosidade sincrética minha, eu respeito muito os mistérios, né? Tenho muito respeito. Eu não gosto de desafiar os deuses. Não gosto de desafiar os deuses, mas, ao mesmo tempo, eu também não quero encarnar a figura do herói trágico, sabe? Eu não quero repetir Jesus. Sabe que na fuga do seu destino abraçou o seu próprio destino. Eu não quero ser Joana d'Arc. Sim. Eu não quero. Eu quero ter o meu destino nas mãos. Eu quero decidir o que é que eu quero. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo isso, em algum lugar de mim, do meu misticismo, diz: calma, não desafie os deuses. Entendo. Porque seu medo. os deuses... Todo o seu sentimento de... Exato. de Então, repetir toda a dor, né? eu não quero esse destino. Não quero esse destino. Mas se for destino, se for isso mesmo, que pelo menos me deem algumas armas. Sim. Que os deuses me deem um escudo, uma espada, Exato. uma capa, um cavalo alado, Exato. para enfrentar a Górgona, para enfrentar os Sim. titãs. Exato. Quer dizer, eu não posso bancar um anti-herói. Assim, eu sempre entendo. cito essa frase da Isabel Allende, que ela escreveu uma versão maravilhosa do Zorro, que é a melhor versão da história do Zorro, é a que ela escreveu. E ela diz que o heroísmo é uma atividade muito mal remunerada e própria de suicidas, certo? Ela diz isso para, ao final, ela dizer assim: mas houve Zorro. Então, que eu seja Zorro. Se eu tiver que encarnar a figura do heroísmo, que seja pelo menos na figura de Zorro. Certo. Sobre as 30 pessoas, eu tenho uma parábola do semeador que Jesus fala, né, que ele falou muito por parábolas, que é muito linda, e eu vou usar aqui. Eu nunca me importei, Ricardo, com grandes plateias. Eu já falei para multidões, né, e já falei para 3, 4 pessoas. Para mim, importa o terreno fértil onde a semente cai. Não importa que sejam 30 pessoas. Essas pessoas são multiplicadoras, certo? Elas servem como multiplicadoras. E eu tenho notado isso desde que eu voltei do exílio, por exemplo. Toda a hostilidade, todo o horror que eu vivi e que eu vivia cotidianamente não aconteceu desde que eu voltei. Ao contrário. Todos os lugares que eu vou aqui em São Paulo, todos os lugares, as pessoas têm me tratado excessivamente bem e pedido para eu voltar. Como você é corajoso, porque eu estaria todo borrado. Isso talvez signifique que os fascistas se calaram, porque eles foram derrotados em 2022, porque ele está vendo o líder deles ir para a prisão. Então, isso criou uma espécie de cinturão sanitário em torno de mim. Pode significar isso, mas pode significar que muita gente tem despertado, que a experiência da pandemia foi uma experiência dolorosa. Muita gente que acreditou nesse canalha perdeu pessoas amadas, né, durante a pandemia, justamente porque ele não comprou as vacinas, porque ele mentiu, porque ele difundiu notícia falsa, porque ele estimulou o contágio. Então, muita gente despertou ali com aquela experiência dolorosa. Para terminar, Jean, só para alegrar um pouquinho a noite, quanto você cobraria uma faxina? Eu cobro para faxina, acho que R$200, dependendo do tamanho da sua casa. Se for uma casa de mais cômodos do que, tipo, 4 cômodos, aí é um pouquinho mais, né, Ricardo? Mas para uma casa de 2 cômodos, R$200, uma boa faxina.
Mas eu não preciso de muito para viver, não. Assim, R$ 200. Se eu fizer 3 faxinas durante o dia, já tá bom, assim. Já tá bacana. Enfim. Eu te amo, viu? Mais questões? Vamos lá, hein? Senão eu aponto assim, ó. Boa noite. Foi muito bom ouvir as histórias de 4 pessoas. Eu diria que o Brasil, eu não sou brasileiro, mas estou há muito tempo aqui, portanto, conheço um pouco do país. Eu acho que a herança cultural brasileira, ela reflete 2000 anos de pecado. Ou seja, nós somos escravos de uma tradição cristã romana, que todos nós já nascemos com pecado. E toda essa trajetória, ela é uma trajetória de culpa. Você acabou de dizer que está achando que está sendo melhor recebido do que antes. Eu pensava aqui que, na verdade, as pessoas estão com um sentimento de culpa. Tomara. Pode ser que sim. Mas o Brasil não mudou. As entranhas continuam iguais. Então, eu pediria que você e os demais membros do filme que não se entusiasmassem muito. Realidade objetiva é melhor, né? Não corremos esse risco, não, de nos enganar. Principalmente eu. Não me engano, não. Então, para finalizar a minha intervenção, hoje de manhã estava ouvindo o Nicoleles falando que nós somos escravos das Big Techs e achamos que são uma maravilha, né? Ou seja, estamos todos indo para uma escravidão, o que é preocupante, porque ele disse, no fim, está acabando a humanidade, ou seja, o ser humano está acabando, está virando robô. Sim, então, essa tese, ele tem uma tese, a tese do Nicoleles é que a inteligência artificial vai impactar de tal forma nas estruturas cognitivas que nós vamos reduzir nossa inteligência e, de certa forma, algumas pesquisas apontam isso. Esse livro que eu lancei ano passado, Falsolatria, são os principais insights da minha tese de doutorado sobre esses processos de desinformação e essa cultura produzida por essas novas tecnologias, né? Porque a internet é um ambiente comunicacional que prometia muito, era uma promessa de democratização. E esse ambiente ele foi colonizado, houve um processo de recolonização desse ambiente digital pelas plataformas de comunicação e por esses bilionários que hoje controlam a informação no mundo e, portanto, a desinformação no mundo. E controlam a maneira como a gente percebe o mundo, né? Então, eu uso uma metáfora da virologia para falar de como a desinformação altera a percepção das pessoas. As pessoas não veem o mundo da mesma forma. Então, por isso que a sua irmã, o seu ex-namorado, por exemplo, ele é incapaz de dizer meu nome porque ele não enxerga o mundo da maneira como deveria ser. Ele está tomado pela desinformação
e é um tipo de subjetividade que as seitas produzem. Então, eu tenho utilizado esse termo, subjetividade Só para seita. terminar a minha intervenção, agradeço as suas falas. Como enfrentar essa escravidão das betas? Olha, eu não quero ser acusado de terrorista, mas... Pode ser. Mas, assim, tem o caminho, a via democrática, quer dizer, acreditar ainda nas democracias liberais, acreditar que as instituições democráticas podem ser capazes de criar leis que regulamentem a relação dos Estados-nações com essas plataformas, né? Tem esse caminho, acreditar que a gente pode botar algum freio no capitalismo de vigilância. Esse capitalismo é um capitalismo de vigilância, como disse a Shoshana Zuboff, é um capitalismo de plataforma, é um capitalismo de atenção. E é um capitalismo autoritário, porque ele fez aquilo que a Hannah Arendt pensou como o mais grave do totalitarismo, nas origens do totalitarismo, o livro dela. Quer dizer, a Hannah Arendt diz que o totalitarismo triunfa quando se apaga a linha entre o público e o privado. E é o que está acontecendo. As nossas vidas privadas estão invadidas por algoritmos. E mais que invadidas, estão dirigidas por algoritmos. O que a gente consome, o que a gente compra, o que a gente lê, está dirigido por um conjunto de cálculos matemáticos pensados pelos parafilósofos do Vale do Silício, que desenham isso e a gente não tem outra alternativa, porque o mundo está digitalizado. Então, tem essa via aí democrática de pensar que a gente pode eleger congressos, deputados que possam enfrentar realmente as big techs, criar leis que ponham algum freio a elas. E o outro caminho é a gente criar formas de destruir os data centers, né? É identificar onde eles estão e começar a destruí-los, até porque eles estão consumindo mais água hoje do que nós. Então, água e energia. Então, a inteligência artificial está disputando o mundo com a gente, conosco. Então, talvez o caminho seja esse, um caminho mais radical. Outro como é que tem a ver com o primeiro. A gente não tem volta, né? Quer dizer, nós, seres humanos, somos seres da tecnologia. Então, as formas híbridas, elas já existem. Esse devir ciborgue, né? Nós já somos ciborgues, somos todos desde sempre. Ciborgues, e a tendência é que a gente vire cada vez mais ciborgues. E isso vai mudar o estatuto do humano, do que é humano, e de como a gente enxerga quem é humano e que não é, o que é a humanidade e o que não é. Então, é colocar a tecnologia em nossa defesa. Como é que a gente toma essas tecnologias e as coloca em nossa defesa, e não contra nós, que é o que está acontecendo no momento. Para isso, a gente vai ter que entender como funcionam essas tecnologias. O livro Falsolatria é um livro para ser lido por todo mundo, um diagnóstico para que as pessoas entendam como é que funcionam essas tecnologias. Entendê-las já é o primeiro passo para, talvez, se apropriar delas, né? Se apropriar delas e colocá-las a nosso serviço. Porque não tem volta. A única possibilidade de um retorno absoluto é um hecatombe, né? É um apocalipse, que também pode acontecer, né? Um apocalipse, uma terceira guerra mundial que seja, né, quente, com as armas. O clima é uma questão, uma grande questão, mas aí, junto do clima, nós temos aí essa extrema-direita que quer uma nova guerra para chamar de sua, e a gente sabe que essa guerra será quentíssima por causa das armas nucleares, será biológica, com as armas biológicas, então virá uma extinção em massa, e quem sabe aí uma humanidade nova que nasça depois dessa nova extinção possa produzir um mundo diferente. Eu sou menos fatalista, quero pensar em horizontes, em mundos possíveis, né?
que envolva a criação artística, que envolva a recuperação das artes, que envolva a beleza, que envolva o estar junto, recuperar o estar junto, né? A ideia de estar junto, produzido pelas mídias sociais, ela é mentirosa, ela é uma falsolatria, né? Estar junto é isso aqui, podem ser 30 pessoas. A democracia vai ser defendida a partir de fronteiras cada vez menores. Defenderemos a democracia a partir do município, talvez a partir do bairro, da zona que a gente mora, onde a gente vai criar formas coletivas de plantio, de hortaliças, porque é esse horizonte, é o único horizonte possível que a gente vai poder defender no mundo controlado pelas tecnologias e vigiado dessa maneira. Mas eu estava pensando numa coisa que você disse sobre se enganar. Aí eu lembrei de uma música de Caetano Veloso que chama A Voz do Morto. E é interessante essa música porque é uma referência à voz do morro, né? Ao samba. Aí tem uma música que diz: eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. E aí Caetano Veloso estava numa atividade com Aracide Almeida, que virou a grande intérprete de Noel Rosa. E Araci, né, e as pessoas sempre falavam isso, pelo amor de Deus, é a intérprete da Noel Rosa. E Aracide Almeida, ela disse: gente, pelo amor de Deus, tira esse morto das minhas costas, eu quero cantar coisas novas. E aí Caetano Veloso faz essa música chamada A Voz do Morto, que é interessante, porque é a voz do samba, do Noel Rosa, e a voz... a voz do Noel e a voz do próprio samba, né? Então, a voz do morro, a voz do morto. E a letra diz o seguinte: estamos aqui no tablado, feito de ouro e prata, de filó, de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, coitados. Ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou contente, eu sou cigana. Eu sou valente, eu sou samba, a voz do morto, o pé do torto atrás do muro, na glória. Eu canto para o mundo que roda, eu e o Paulinho da viola. Viva o Paulinho da viola. Eu canto para o mundo que roda, mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora. Ninguém me chama, ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Então, não se preocupe, eu não vou ser enganado. Tinha que ter Caetano e Paulinho da viola, né? Claro. E é maravilhoso, porque é isso que a letra diz, né? Eu canto pro mundo que roda, eu e o Paulinho da viola, viva o Paulinho da viola. Porque o Paulinho era o novo compositor do samba que estava nascendo, e o povo queria que a Araci cantasse Noel Rosa. Chega da voz do morto. Bom, obrigado, né? Eu acho que... Só para o Jean, a despeito de se ele vai voltar para o Congresso ou não, eu quero que ele volte, mas aí pensando nisso, o Jean é um intérprete da cultura brasileira. Esse homem tem que sair pelo Brasil declamando, igual ele fez agora, né? Ou colocar isso na campanha, porque, né? Não, isso eu sou mesmo porque eu gosto da cultura brasileira. Eu sou Aí gostei dessa expressão, intérprete da cultura brasileira. Mas é muito. Olha, eu quero agradecer muito a todas e todos vocês pela... tem uma pergunta, desculpe, perdão. Não, pode. Tá. Meu nome é Olívia. Eu vou por esse caminho, não sei. Eu escutei, não sei se é fake news ou não. Diz que você tocou no assunto aqui sobre a prisão do Bolsonaro. Então, eu ouvi que diz que a direita vai se reunir, vai fazer um movimento tão grande, mas tão grande, para impedir de qualquer jeito que o Bolsonaro não entre, não vá para a prisão. Se é verdade, se é fake news, no caso que eu ouvi, não é fake isso news, é viável. Não é fake news, não. É verdade, a direita já está nesse movimento, a chacina do Rio de Janeiro faz parte disso, né? Ou seja, para elevar o capital político e a popularidade de um bandido, eles foram capazes de fazer uma ação daquelas que resultou na morte de 120 pessoas.
o Tarcísio tirou o seu secretário de segurança e devolveu para a Câmara para relatar o projeto antifacção, justamente para fortalecer as organizações criminosas às quais a direita pertence. Ou seja, a direita já está nesse movimento de tentar impedir que Bolsonaro vá para a cadeia. Mas eu confio em Alexandre de Moraes, confio nas instituições democráticas, confio principalmente em nós. Ele vai para a cadeia. Nem que ele fique um dia lá, ele vai para a cadeia. Ele vai. Pode crer. E com isso eu termino essa conversa nossa. Muito, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Cervantes. Obrigado. Ao Obrigado, Daniel, Nené. a Belém, a você, Jean. Muito obrigado, gente. Valeu.